descrição que segue, no tratamento que segue, para além dos livros que estão indicados na bibliografia, eu vou também, enfim, ter algumas fotografias e recomendo a leitura deste Theoretical Manual de SolidWorks. Está disponível junto com o pacote de SolidWorks, se vocês o têm instalado, e estão nos computadores da faculdade, vocês podem aceder a eles, e tem então este Theoretical Manual seguindo as simulações associadas ao menu Help, conforme estão aí definidas. Bom, eu tenho nos slides anteriores evitado um pedacinho concretizar muito o que é isto do tensor do stress. Várias vezes fizemos uso do facto de que é uma força por unidade de área, mas eu disse, não é bem uma pressão, não é? É uma força por unidade de área, mas não é uma pressão. Bom, e este slide serve sobretudo então para clarificar esta noção de stress e o que é que isto é na realidade. A primeira coisa é dizer o seguinte: se eu tiver um gás, ainda por cima um gás sem movimento, um gás, enfim, sem nenhuma velocidade de escoamento, em contacto com uma parede, esta divisória faz com que o gás exerça sobre a parede uma força que é sempre perpendicular à normal da parede. Não é? Portanto, tenho a parede define uma superfície, eu defino a normal, e a força que o gás faz é ao contrário da normal. Se a normal, digamos, for apontar da parede para o gás, ele vai para dentro, e é sempre segundo essa direção. Se eu tiver um meio contínuo, um sólido, e executar certas forças que tendem a fazer uma camada do sólido deslizar em relação a outra, não há nada num sólido que impeça as forças não só de serem uma componente normal, mas também uma componente tangencial em relação a esta superfície, que é uma superfície mais ou menos conceptual de divisão entre o lado A e o lado B. Está bem? Portanto, as forças para uma divisória entre o lado A e o lado B, as forças executadas ou existentes no próprio material, as tensões existentes no próprio material, são dependentes, obviamente, da inclinação que esta superfície tem, portanto, da normal que esta superfície tem, mas não são sempre perpendiculares a esta normal. Há também componentes tangenciais. Bom, pior, se as forças são dependentes, quer dizer, eu tenho aqui o mesmo ponto do material, defino o lado A e o lado B, mas depois agora posso cortar isto com vários ângulos, e se estas forças são dependentes da normal, eu fico com um problema que é qual é a função que me dá a tensão em função da direção da normal. Pronto. E essa função poderia ser muito complicado, mas na realidade é uma função linear. Portanto, há uma aplicação linear que diz assim: a cada normal, cada direção normal, já sabemos que o normal tem que ser um vetor unitário, mas enfim, a cada direção normal nós temos uma força. E é uma aplicação linear no sentido de que se vocês, não é, somarem duas normais de direções diferentes e depois fizerem uma terceira normal dividindo pela sua norma para ser ainda de modo igual a 1, a força numa superfície conceptual de divisão que também está resultante da soma das duas normais é a soma das forças. Portanto, esta linearidade é um aspecto muito interessante e muito característico desta. Portanto, eu posso caracterizar a força como uma aplicação em cada ponto. É uma aplicação da normal na tensão entre a superfície conceptual de um lado para o outro, mas, para além disto, isto é uma aplicação linear. Portanto, é isso que aqui está. Isto é um T de N linear. Define-se como o quociente da força executada por lado A sobre o lado B a dividir pela quantidade de área. Portanto, em princípio, para um ponto P, eu devo ir tendo áreas crescentes, áreas cada vez mais pequenas, e para essas áreas cada vez mais pequenas, isto porque as forças podem ser heterogéneas, portanto podem ser diferentes de ponto para ponto, mas em torno do ponto eu vou fazer este limite da força dividida por unidade de área. A força dividida por unidade de área soa a pressão, mas isto não é uma pressão porque tem componentes normais e componentes tangenciais. Como é uma aplicação linear, ela é o resultado do produto de uma matriz pelo M. Pronto, hein? E os coeficientes desta matriz são o chamado tensor de stress. Chama-se tensor, mas na realidade é uma matriz que representa uma aplicação linear. Pronto. Ora bem, é um caso particular dos tensores. O que é que ainda podemos mais dizer sobre os coeficientes desta matriz? Reparem, uma matriz de ponto para ponto, que depende de ponto para ponto. Podemos ainda mais dizer sobre os coeficientes desta matriz é que há aqui uma outra quantidade que nós ainda não falámos, que é o torque, momento da força. Então, o lado
A executa sobre o lado B uma certa tensão, mas em princípio também pode executar um certo torque. Bom, pode-se demonstrar que neste processo de limite, de quando as superfícies vão para zero, o torque desaparece. Portanto, este limite, se aqui não for uma força, mas for o torque por unidade de área, vai para zero. E esse torque por unidade de área vai para zero implica uma coisa especial. O torque relaciona-se de alguma maneira com uma espécie de um produto externo associado a este tensor, e na realidade o facto do torque ir para zero significa que este tensor do stress é simétrico. Portanto, significa que se eu trocar estes dois índices i j aqui em cima, obtenho o mesmo elemento. Ou seja, é uma matriz 3x3, tem os elementos da diagonal e tem elementos acima da diagonal e abaixo, mas são iguais. Estão a ver? Os elementos acima, nas posições correspondentes, são iguais. Portanto, eu não tenho 9 graus de liberdade, que seria uma matriz 3x3, tenho 6 graus de liberdade, porque uma vez fixados a diagonal e os de cima, estão fixados automaticamente os de baixo. Portanto, isto é o que se chama o nosso tensor de stress, na realidade é uma matriz de uma aplicação linear, e que ainda por cima é simétrica, e portanto são seis quantidades de um lado para o outro. O que é a pressão? Bom, a pressão resulta do facto de que quando eu tenho um gás e sem movimento, né, a pressão estática, na realidade o que acontece é que esta matriz tem pode-se definir, é a força por unidade da área, é a mesma, mas tem uma característica principal, que é a força é sempre proporcional ao normal. Então a força proporcional ao normal quer dizer que a matriz é diagonal. Ou seja, através de uma normal eu não consigo obter uma força que sai fora dali, portanto é sempre um lambda vezes aquilo. Está bem? E não só isso acontece, como é sempre a mesma para qualquer que seja a orientação de superfície, e portanto todos os elementos das diagonal são iguais. Portanto, este tensor das tensões, ou seja, do stress, no caso particular de ter um gás sem movimento, transforma-se numa matriz, que é um caso particular dela, que também é simétrica, que é 0 fora da diagonal, e a diagonal é menos P, menos P, menos P. Porque eu tenho a normal para fora e tenho a força para dentro a atuar do gás sobre a superfície. Está bem? Pronto. Portanto, e se eu tiver, digamos, duas superfícies, o gás está a tentar comprimi-las, enquanto que a normal estaria a puxar para fora, o gás está para dentro, portanto, daí o sinal menos. Portanto, a pressão também se enquadra neste formalismo, em casos muito particulares. A pressão é o caso de um tensor de stress ou de uma matriz de stress em que todos os elementos fora da diagonal são zero e os elementos da diagonal são todos menos P. Pronto. Temos, portanto, o caso de um meio deformável, em que há esta ideia de que se pode escorregar uma camada em torno da outra, portanto há componentes que são, digamos, tangenciais, em vez de ser normais. E como é que nós podemos caracterizar isso? Porque já sabemos, temos uma solução que é perfeitamente razoável, que esta é uma matriz simétrica, é geral, inclui as duas possibilidades, mas fisicamente o que é que isso quer dizer? Como é que eu meço isso? Bom, o que estão aqui a ver é uma espécie de um tubo. O facto de haver aqui assim estas extremidades maiores só significa que é para este tubo ser seguro num sítio e concentrar os stresses que nos interessam na parte que é dominada, digamos que é matematicamente simples, que é este cilindro que está aqui no meio. E o que nós vamos fazer é seguramos um dos lados e o outro tentamos rodar. O tentar rodar, estão a ver, o rodar deste tubo quer dizer que vai haver entre qualquer superfície, digamos, por qualquer superfície conceptual que eu divido ao tubo, o rodar significa que há uma força, mas que essa força é tangencial às superfícies e não normal às superfícies. Pronto, portanto, essa força aqui mede-se como um torque, um momento da força, ela é igual à força por unidade de área que eu estou a fazer, vezes esse torque, vezes a área que está a ser, enfim, do material que separa a zona A da zona B, e vezes o R, porque como isto é um torque, tem que ser o R externo de F. Portanto, esta parte que é tau A é também uma força por unidade da área, digamos, o tau é uma força por unidade da área, portanto há um tau A, e o R é a distância. Isto é o torque. Se eu tiver uma calote cilíndrica, portanto um cilindro com uma certa espessura, na realidade isto vai dar a área é 2πr, que é o perímetro, não é, da zona intermédia daquela calote, e o ΔR é a espessura vezes o R. Pronto. Portanto, eu consigo aqui definir o torque e a partir do torque definir este tau. Estão a ver? Então o que é que eu tenho? Tenho também, nesta circunstância, tenho que ter duas coisas. Tenho que ter
a força que é feita, tensor do stress, e a deformação que é feita, o tal tensor das deformações. Pronto, a força que é feita é definida a partir deste torque, não é? O torque dividido pelas áreas e pela distância, portanto consigo definir este torque. A deformação é definida da seguinte maneira: a deformação é uma deformação que é quanto é que os pontos se afastam, digamos, por unidade de comprimento. Mas o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o afastamento dos pontos vai ser cada vez maior conforme eu for andando ao longo do tubo. Não é? Portanto, numa zona, os pontos coincidem com os iniciais, conforme eu for andando, eles vão cada vez afastando-se mais dos iniciais. E, portanto, temos outra vez o problema do strain, isto é, de afastamento por unidade de espaço, e na realidade significa que esta deformação vai ser uma coisa que é o RFI. O RFI vai ser quanto é que isto andou à largura, digamos, toda esta calota rodou, quanto é que isto rodou, mas a dividir por comprimento. Portanto, vai ser esta deformação por unidade de comprimento. Essa unidade de comprimento tem a ver com o strain, no caso de ser uma compressão ou um alongamento, nós também tínhamos visto que era por unidade de comprimento. No caso de ser uma rotação, também aparece por unidade de comprimento. Portanto, isto é a força, isto é o chamado, não é o deslocamento, mas enfim, é o strain, é o deslocamento relativo. E agora vamos ter uma lei parecida com o que tínhamos para as compressões e para as suspensões, só que a constante elástica chama-se G. Portanto, temos a constante entre as forças, o stress, e o strain, a deformação, chama-se G. E esta constante não tem que ser igual à outra. Portanto, um material reage de forma diferente quando se aplica uma força longitudinal. Ele realmente reage com uma compressão ou com uma distensão. Ou quando se aplica uma força transversal, que obriga uma camada a tentar deslocar para a outra, reage com uma constante diferente. E se o material, que é mais interessante, é que se o material for homogéneo,